Olá, meu nome é Bruno Pivati e venho aqui representando a equipe UIRA apresentar o projeto da aeronave UR-20. Irei apresentar de maneira multidisciplinar toda a metodologia implementada no desenvolvimento da aeronave. Para essa apresentação, foram organizados os seguintes tópicos: anteprojeto, abrangendo toda a definição da configuração e otimização multidisciplinar. Projeto detalhado, realizando otimizações pontuais na aeronave conforme os sprints e, por fim, conclusão. Dando início ao projeto em si da aeronave, foi dada uma atenção para a definição do modelo de gestão a ser empregado durante todo o projeto. Visando maior multidisciplinaridade e uma troca de informações mais ágil e sem perdas, utilizou-se o modelo Scrum, um modelo de gestão já consolidado em anos anteriores da equipe. Tal metodologia consistiu em dividir o projeto em várias etapas, cada uma delas com prazos e reuniões de revisão e acompanhamento para atualização e troca de informações. Para o início de projeto, algumas racionais guiaram as definições de requisitos, que deveriam ser verificados ao longo do tempo de maneira multidisciplinar, e critérios que ajudariam nas etapas iniciais, reduzindo custos operacionais. Para se obter uma aeronave campeã, alguns critérios foram estabelecidos, como carga paga superior a 3 kg e pista percorrida no pouso inferior a 100 metros. Para garantir uma decolagem válida, utilizou-se requisitos de PEF, baseado em histórico. Já para estabilidade longitudinal, utilizou-se requisitos de CM-alfa e volume de cauda. Por fim, para controle, utilizou-se requisitos de vento de través traduzidos em beta, para empenagem vertical e critério de alongamento para empenagem horizontal. Todos esses critérios e requisitos foram implementados no MDO e verificados ao longo do projeto detalhado. Para o desenvolvimento integrado de produto, explorou-se inicialmente o potencial de cada configuração, com duas tarefas principais: realizar análise de sensibilidade e analisar particularidades de cada configuração. Pela sensibilidade e buscando maximizar os parâmetros de influência, chegou-se à seguinte conclusão: apesar do triplano ter mais área alar que o biplano, é impossível aproveitá-la devido à falta de potência suficiente para usar um perfil com elevado CL máximo, visto o alto arrasto parasita agregado. Tanto o biplano com perfil arqueado e área alar moderada, quanto a asa voadora biplana com CL máximo moderado, mas com área alar elevada, apresentaram melhor aproveitamento da potência disponível e maiores CPs nas análises preliminares. Sendo assim, ambas as configurações foram escolhidas para implementação no algoritmo e na otimização multidisciplinar. Para escolher o grupo motopropulsor, definiu-se a potência total de decolagem como função objetivo, visando comparações mais justas das configurações disponíveis e maximização da tração em voo. Mapeando diversos tipos de motores, não se obteve resultados satisfatórios das configurações elétricas, devido ao alto peso agregado e à limitação da potência elétrica, prejudicando o valor da função objetivo para essas configurações. Com a impossibilidade do acesso ao laboratório da equipe, tornou-se inviável a manufatura da hélice otimizada e realização dos ensaios dinâmicos previstos para validações das metodologias de escolha. Por essas dificuldades, optou-se por escolher o motor Magnum XLS 61A e a hélice APC 13x4, que obteve maior potência no intervalo de decolagem sem prejudicar o voo em cruzeiro. Utilizando-se o software MultiFrontier, estabeleceu-se o seguinte workflow de otimização. O design é gerado pelo algoritmo genético MOGA2, com as variáveis do bloco inputs. Estes passam pela calculadora, criando geometrias resultantes, além de escrever o arquivo de geometria que será utilizado pela AVL. O MultiFrontier, através do EasyDriver, é capaz de executar a AVL com o arquivo de texto da geometria do design criado, executando também o programa em Fortran, responsável por obter resultados organizados em inputs para o algoritmo de decolagem, a fim de calcular MTOL, carga paga, peso vazio e parâmetros de desempenho. O objetivo foi definido como maximização da carga paga. Os blocos fila início e fila fim foram colocados para corrigir um erro que ocorria quando o script do AVL era executado com mais de uma geometria simultaneamente. Buscou-se eliminar variáveis que fossem diferentes ao processo, onde sua variação não tivesse influência no resultado da otimização. Definiu-se a otimização sem empenagem vertical, sendo um arrasto adicional fixo computado, e as derivadas CNR e CLP das asas são analisadas a cada pós-rodada do MDO. Para a configuração biplano, o bordo de ataque foi definido como reto, deslocando a MAC e o CG para frente, possibilitando um maior LHT. Já para a asa voadora biplana, optou-se por alinhar o bordo de fuga para aumentar a distância dos braços de momentos dos elevons, melhorando a eficiência de arfagem, além de possibilitar melhor aproveitamento da restrição geométrica e características de estabilidade direcional e longitudinal, devido ao enflechamento positivo. A otimização foi definida em duas etapas. A primeira foi utilizada para definir qual seria a configuração da aeronave, escolhendo entre um biplano convencional ou uma asa voadora biplana. Foram utilizados otimizadores distintos para cada configuração. Na segunda etapa, com a configuração já escolhida, foram identificadas as regiões de alto pontuador, e com isso foram definidas duas linhas de projetos distintas.
Nesta etapa foram feitas as otimizações refinadas em cada linha de projeto, para posteriormente, nos sprints de projeto detalhado, seguir apenas uma linha de projeto para a melhora ponto a ponto. Na primeira etapa, após a otimização global, segundo os gráficos de carga paga em função de alguns parâmetros, como cordas e envergadura, pôde-se perceber algumas regiões de alto potencial pontuador. No entanto, para a asa voadora biplana, essas regiões tiveram CP inferior a 600 gramas da configuração biplano convencional. Mesmo com a otimização refinada, seria difícil atingir o patamar satisfatório com a asa voadora biplano, e no mínimo igual ao do biplano, sendo assim, escolheu-se o biplano com configuração a ser otimizada. Com a configuração definida, foram identificadas as regiões de alto potencial de CP segundo o espaço amostral do biplano, escolhendo-se 4 aeronaves do ponto de partida. Das 4 iniciais, foram escolhidas 2 com as seguintes premissas. A primeira com a premissa que, se tem maior CP no otimizador, então ele tem maior potencial. A segunda parte da premissa que a aeronave com perfis já validados seria mais robusta. Para a primeira configuração, foi avaliada a utilização de perfis diferentes. Pela análise CL por CD, chegou-se à conclusão de que mudar o perfil da asa superior seria o ideal. Todavia, com o CAD da aeronave pronto e o CFD rodado, obteve-se um erro significativo em relação às análises preliminares, agravado perto do stall, obtendo-se CL máximo muito inferior ao esperado. Para a segunda configuração, o mesmo teste de perfis diferentes foi realizado. Todavia, na análise CL e CD, concluiu-se que manter o S1223 apresentou melhor potencial de CP. Escolheu-se, portanto, a segunda linha de projeto para otimização ponto a ponto. Para o projeto detalhado, seguiu-se o modelo Scrum citado anteriormente, através da implementação dos sprints, cada um durando um mês, com reuniões semanais e revisão a cada 4 dias, buscando sempre validar os resultados e avaliar as melhoras. O primeiro sprint foi iniciado com uma otimização aerodinâmica da forma em planta da asa. Acrescentou-se um afilamento em relação à configuração do MGO. Foi implementado um efeito solo mais fiel, com dados CFD, além de mudar uma asa em relação à outra, buscando otimizar principalmente a corrida de decolagem. Aliado à forma em planta, foi estudada a possibilidade de utilizar 4 ailerons ao invés de apenas 2, já que no ano passado a equipe teve problemas com falta de comando lateral na competição presencial, levando à queda de um avião. Portanto, utilizar 4 ailerons trouxe as seguintes vantagens. Diminuiu-se o tamanho de cada um, diminuindo o peso também do servo utilizado. Foi planejada apenas uma deflexão negativa, o que possibilitou afilamentos maiores nas pontas, melhorando o Oswald, já que a prevenção de stall por aumento de CL nas pontas não foi mais necessária. Permitiu-se maior robustez e confiabilidade nas curvas, com sobra de comando caso necessário. Com base no CL beta e no requisito de stall, foram otimizadas geometrias para cada aerofólio escolhido, com o objetivo de reduzir o arrasto. Optou-se por um leme full deflection, tendo em vista o feedback do piloto da aeronave anterior. Buscando-se garantir a bonificação de pouso, integrou-se a descida e o pouso no único algoritmo, e, mesmo em condições climáticas extremas e velocidades da aeronave, ela se mostrou capaz de parar em 100 metros. Definiu-se também a carga interior à asa, eliminando-se a necessidade de fuselagem, o que possibilitou a diminuição do arrasto parasita e também promoveu o escoamento livre atrás do motor, diminuindo a perda de tração instalada. Escolheu-se a configuração triciclo para o trem de pouso por requisitos de controle em solo, além de ser um tubo de carbono maciço, o que proporcionou alta resistência com baixo peso, proporcionando uma maior margem de segurança devido ao histórico frequente de falhas. Para estruturar a asa, cogitaram-se 2 elementos, uma estrutura treliçada e outra tubular dupla de carbono. Ambas apresentaram os valores de arrasto muito semelhantes em análise CFD, optando-se por analisar então pelo viés unicamente estrutural. A equipe no ano anterior teve problemas devido à rigidez apenas no único plano proporcionada pela tubular dupla, então a treliça se mostrou mais apropriada para tal fixação, pois apresentou rigidez torsional muito maior, além de peso semelhante. Como a altura da empenagem do motor são semelhantes, foi possível aproveitar o berço do motor junto à treliça asa a asa para engaçar horizontalmente o boom, diminuindo o arrasto e o peso da estrutura. Escolheu-se uma geometria tubular de carbono por apresentar elevada rigidez torsional e facilidade de fabricação. O segundo sprint se deu pela previsão mais precisa do peso vazio, através do desenho em CAD detalhado e com as densidades dos materiais definidas. Foi realizada também uma análise histórica do PV real com o PV estimado pelo CATIA, possibilitando calcular a incerteza na medição, que foi aproximadamente 5%. Assim foi feita uma previsão de carga paga e, portanto, potencializou-se a pontuação por acuracidade. Além disso, mediu-se também os momentos de inércia, que serviram de inputs para cálculos de estabilidade, controle e desempenho. Para a treliça asa a asa, realizou-se uma otimização topológica, procurando aumentar a rigidez e a relação resistência-peso. Obtiveram-se os locais de maior esforço e de redundância, e o diâmetro dos tubos foi obtido através da solução 200 do Nastran.
Foram substituídos os elementos de frejó por tubos de carbono unidirecionais. Foi feita uma análise CFD do avião no segundo sprint, porém devido ao nível de detalhamento foi feito apenas com asas e empenagens. Foi possível então verificar a polar de arrasto retirado do AVL, calibrando as margens de erro e também checar algumas características de stall pós-otimização da forma em planta, como CL máximo, ângulo e posição de stall, verificando que o stall primário ocorre na raiz da asa superior. O gráfico CM por alfa também foi retirado com maior precisão, possibilitando verificar novamente com mais confiabilidade os requisitos de estabilidade e controle. Para a diminuição do peso vazio e manutenção da segurança e confiabilidade do sistema elétrico, foi otimizado o comprimento ideal do horn através do ângulo de deflexão máxima de cada superfície, diminuindo-se o torque requerido e, consequentemente, o peso do servo. O consumo de corrente também teve queda de 20%, aumentando a eficiência energética e o tempo de autonomia. Buscando otimizar o modelo empregado no dimensionamento dos anos anteriores, foi possível estimar as perdas no tempo de autonomia para a corrente de descarga demandada no projeto, sendo esta cerca de 2,9%. O terceiro sprint, por se tratar de uma fase avançada do projeto, foi dedicado para melhorar aspectos pontuais da aeronave. Foi dada atenção para a otimização aerodinâmica de algumas estruturas da aeronave, buscando a redução do arrasto parasita e também análises estruturais topológicas, reduzindo o PV e, consequentemente, aumentando o MTOW. Nas rodas foi realizada uma otimização topológica via elementos finitos, onde o peso foi diminuído em 40 gramas. Com zonas de baixa densidade definidas, realizou-se uma otimização topológica, dessa vez na placa do trem de pouso, reduzindo-se a massa do elemento em 10 gramas. Para evitar o aumento do CD parasita, os furos foram entelados. Visando diminuição de arrasto, foi projetado um cone de suavização da treliça até o boom, diminuindo os deslocamentos causados devido ao gradiente adverso muito severo. Para o trem de pouso principal, foi estudado um perfilamento ao redor do tubo, adicionando-se uma balsa em sua parte posterior e entelando-a. Conforme a análise CFD, tal implementação diminuiu em 55% o arrasto do elemento, adicionando apenas cerca de 7 gramas de seu peso. Para a arquitetura do sistema aviônico, a bateria utilizada é uma Leaf 2S 700 mAh, que tornou necessário o uso de um regulador de tensão. A fim de buscar um padrão único na seção das cablagens, calculou-se a partir da soma das correntes dos dois lemes, sendo esta a maior corrente utilizada no sistema, definindo assim o uso do AWG22, acarretando uma menor queda de tensão em todos os componentes, e por fim uma chave on-off seccionando a alimentação dos atuadores. Ao fim do último sprint, a aeronave foi modelada para análise de fenômenos aeroelásticos, estáticos e dinâmicos. A partir de um modelo com 10 graus de liberdade, verificou-se que as asas não sofrem divergência aeroelástica. Seguindo a mesma metodologia, observou-se que a queda de efetividade de comando está adequada segundo os requisitos de controle da aeronave. Utilizando o software FEMAP, realizou-se o modelo estrutural das asas para avaliação dos efeitos dinâmicos. Constatou-se que a aeronave não sofre flutter dentro do seu envelope de voo, seguindo as margens de segurança adequadas. Com a análise CFD do avião completa e através do drag breakdown, comprovou-se a eficácia das medidas para aumento do MTOW durante todos os sprints. Além disso, considerou-se uma aeronave final muito satisfatória, já que apenas 16% do arrasto é referente a elementos e superfícies não sustentadoras, contra 22% do ano anterior, quando também foi feito um biplano. Durante a fase final do MDO e através de alterações realizadas nos sprints pela metodologia Scrum, foi possível verificar melhorias contínuas na carga paga, aumentando cerca de 1,2 kg do primeiro design até a aeronave do último sprint. Com orgulho, apresentamos então a aeronave final, o R20. Por fim, agradecemos a todos os patrocinadores da SAI Brasil, que tornam possível a competição ser realizada todos os anos. Agradecemos também à comissão técnica, aos patrocinadores da equipe, que são partes importantes do nosso projeto todos os anos. Ficamos então abertos para perguntas via e-mail ou nas nossas redes sociais. Obrigado pela atenção.